Seguimos para as notas do quadrante internacional. De resto, são estas que hão de dominar a reflexão temática, habitualmente no seu hora 10 da noite. 15 países europeus foram atingidos por um apagão de grandes proporções, afetando serviços de saúde, transportes, bancos e comunicações. Autoridades suspeitam de um ciberataque organizado. No entanto, aqui a olhar necessariamente para as informações em torno da Europa, coordenado por grupos. No entanto, a União Europeia anunciou uma investigação conjunta também e promete reforçar as defesas digitais para evitar novos incidentes. Quanto à guerra na Ucrânia, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, afirmou esta segunda-feira que o reconhecimento internacional dos territórios ocupados por Moscou é imperativo para negociar com Kiev o fim da guerra que dura há mais de 3 anos. A afirmação de Lavrov foi proferida em entrevista ao jornal brasileiro O Globo e refere-se concretamente às 5 regiões ucranianas ocupadas pelas forças de Moscovo. O reconhecimento internacional do facto de a Crimeia, Sebastopol, a República Popular de Donetsk, a República Popular de Lugansk, a região de Kherson e a região de Zaporizhia pertencerem à Rússia é imperativo, disse o ministro russo que está no Rio de Janeiro para participar da cimeira da Organização Internacional dos BRICS. Esta posição de Lavrov surge no dia em que também o porta-voz do Kremlin falou sobre as negociações para encontrar uma solução para a paz. Dmitry Peskov voltou a referir que a Rússia está pronta para iniciar negociações com Kiev, mas ao contrário do que disse Lavrov, sem condições prévias. A vontade do lado russo já foi afirmada muitas vezes pelo presidente Vladimir Putin para iniciar um processo de negociações com a Ucrânia sem condições prévias, a fim de alcançar um resultado pacífico. Disse o porta-voz do Kremlin, citado pela agência de notícia russa TASS. Declarações que surgem após o presidente dos Estados Unidos ter reunido com o seu homólogo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no Vaticano. Donald Trump disse depois acreditar que o líder ucraniano está disponível para desistir da península da Crimeia, ocupada pela Rússia desde 2014. A presidência russa declarou esta segunda-feira um cessar-fogo total na Ucrânia de 8 a 10 de maio, quando a Rússia celebra o Dia da Vitória sobre a Alemanha nazi. A trégua terá início nas primeiras horas do dia 8 de maio e prolongar-se-á até o dia 10 de maio. Segundo o Kremlin, o presidente russo Vladimir Putin ordenou a cessação total das hostilidades por razões humanitárias para o Dia da Vitória, a 9 de maio. Japão e Vietnã assinaram um compromisso para fortalecer o livre comércio bilateral, apostando em setores como tecnologia e indústria. A parceria visa impulsionar a estabilidade económica da região Ásia-Pacífico e reduzir a dependência estratégica em relação à China no momento de crescente protecionismo global. De resto, são estes os temas que vão agora dominar a abordagem, a temática que se impõe habitualmente no seu Hora a Deus. Wellington Calazans, a partir de Estocolmo, Suécia. Muito boa noite e bem-vindo ao Hora a Deus. Boa noite, Luiz. Boa noite, Saulo Agostinho. E a você assistindo a Hora 10, é um prazer estar aqui de volta. Começamos com a notícia que girou naturalmente as redações a nível do mundo, que tem que ver com o apagão a nível da Europa. Qual a dimensão real deste apagão? Começo por si, Wellington. Bem, a dimensão é a certeza de que somos totalmente dependentes da energia elétrica, né? E que este tema não pode ser negligenciado. Hoje ficou muito claro, a partir desse apagão que atingiu pelo menos 15 países daqui da Europa, como você falou, em especial Espanha, Portugal, França e Alemanha, esta interrupção simultânea acabou por levantar uma série de debates, né?
inclusive a possibilidade de ataque cibernético à infraestrutura elétrica, o que não pode ser descartado, porque esses sistemas são altamente vulneráveis, ainda que não haja nenhuma confirmação sobre isto oficial até o momento, né? Como você mesmo falou na abertura, uma espécie de inquérito será aberto para que a investigação das causas deste apagão possa ser realizada e saberemos, espero, né, dos resultados após esta investigação devida. Bem, o que temos a falar é que a situação aqui, especialmente nesses países, né, ficou bastante agravada, porque hoje em dia, até mesmo as cédulas, né, e moedas correntes, elas são pouco usadas. Normalmente o telemóvel e outros meios digitais, eles substituem as operações bancárias. Por isso, Luiz, ninguém comprava nada, ninguém pagava nada, muito problema no trânsito, problema em aeroportos, problemas nos transportes ferroviários diversos, caos, né? A síntese disso tudo é a palavra caos. Então, essas suspeitas sobre ataques cibernéticos também, elas desviam um pouco a atenção para um ponto que eu considero muito importante para essa reflexão, porque existe uma grande fantasia nessa questão da transição energética, de que é possível abrir mão dos métodos tradicionalmente existentes, contestados e aprovados. Uma nova tecnologia, uma nova maneira de produzir energia elétrica não pode ser um elemento de criminalização daqueles que permitiram o desenvolvimento e a civilização como a conhecemos. Então, essa transição energética aqui da Europa, ela, embora seja louvável em seus objetivos climáticos, inclusive, ela é utópica e foi marcada, agora vimos com esse apagão, isto aí, por decisões políticas totalmente desconectadas da realidade técnica. E a culpa muito disso é do chamado verdismo, que acabou por ser desonesto ao culpar as formas tradicionais, inclusive nuclear e de combustíveis fósseis, como geradoras seguras de energia, e falaram muito sobre vento, sobre sol e etc., que são tecnologias que não podem substituir antes que haja uma verdadeira comprovação técnico-científica sobre a questão da aplicação de grande escala, especialmente da indústria ou de outros elementos que exijam uma estabilidade no fornecimento de energia ainda maior. Certo. Então, Luiz, esse apagão, ele paralisou a indústria, comércio e serviços, causando perdas imensas para inúmeros setores, inclusive o turismo, não é? E vimos também que, no longo prazo, essa insegurança energética, ela pode afastar investimentos daqui da Europa, não é? Porque uma indústria que não se sinta completamente segura de ter o seu funcionamento regular, ela poderá escolher outros destinos. Afinal de contas, usinas nucleares e gás natural, como eu falei, ainda são vistas como maneiras muito estáveis para o fornecimento de energia elétrica. Certo. Então, essas promessas de energia... Pois não, você quis perguntar algo? Sim, Wellington, pode finalizar a reflexão, para passarmos já ao ISAL. Certo, então, perdão, se eu estendi muito. Promessas de energia limpa, acessível, elas acabam por ser questionadas nesses momentos como o vivido hoje, nesses países. Então, as populações estão céticas sobre esses custos da transição e até que ponto isso
é seguro, não é? Então, França, Grécia, Bélgica, Holanda, Espanha, Portugal e Andorra foram os países mais atingidos, e assim eu concluo nesse tema. Wellington, há aqui um sinal de que falta, digamos, prioridade nacional nas questões cibernéticas, em termos de proteção nestes países? Olha, Luiz, o problema dessa discussão é energética. Essa questão cibernética ela foi plantada por uma imprensa que tende a querer defender o setor privado que assumiu determinadas funções que eram vistas como estratégicas até há 2 décadas. E quando há esse tipo de problema, sempre surge um inimigo invisível, né? Agora estão falando sobre ataques cibernéticos. Primeiro, se houve um ataque cibernético, eles não investiram em segurança cibernética. Ponto. E segundo, o problema aqui é o abastecimento de energia elétrica, que causou um transtorno na vida de milhões de pessoas. É este que deve ser o debate. Então, se ficarmos aqui limitando algo que sequer está comprovado, nós vamos estar retroalimentando um desvio de foco, não é? Uma propaganda enganosa para salvar a face de políticos incompetentes, certo? Que não tem compromisso com a soberanias dos seus países e muito menos empatia com os próprios povos. Essa questão de energia elétrica é grave. Um país que não controla a sua energia, ele não tem soberania. Quando terceirizaram setores estratégicos da energia elétrica, levantaram milhões de possibilidades. Então pode ser ataque hacker, como você colocou, pode ser falhas de manutenção preventiva, milhões de outros fatores. Então, todos esses decorrem de quê? Má gestão. É este o problema. Má gestão. Pois para a Europa este cenário, e tal como fez menção o Issao, não é a primeira vez, não é uma novidade, já há algum registro quase que semelhante. Até que ponto é que isto pode afetar ou trazer algum impacto, quer social como também económico, para a Europa? Num país que a dinâmica é totalmente diferente em relação a outros continentes. É como eu falei, se não houver regularidade no fornecimento de energia elétrica, as grandes indústrias irão fugir da Europa, porque é preciso que esta garantia seja assegurada para que o investidor possa estar tranquilo em relação aos sérios riscos que a falta de energia elétrica poderia oferecer nesses investimentos. Agora, tem uma coisa que eu gostaria de falar, já que eu estou aqui na Suécia. A Suécia não teve o problema, né, nesse blackout aí que aconteceu em vários países. Diversos jornais de países diferentes estão falando muito sobre a Suécia como um país que está evitando o problema da energia elétrica porque não instalou o sistema eólico. Ora, isso é uma completa falta de oportunismo para o debate. A Suécia tem regularidade porque a energia é nuclear. É muito simples de resolver essa questão. Então, no lugar de ficarmos aqui criando suposições sobre o que evitou, o que poderia ter sido feito, tem que saber o que foi que houve, revelar para os cidadãos que pagam caríssimo para que agora não tenham aquilo que eles pagam. É esta a questão. E quais são os responsáveis? Privados ou públicos devem ser punidos pelos erros que provocaram este caos. Na minha opinião, o debate está sendo desviado por uma imprensa oportunista, que é patrocinada pelos mesmos de sempre, os investidores que querem lucro fácil. É isso, Luiz. Vamos mudar de assunto, a olhar para a guerra na Ucrânia, certamente o reconhecimento dos territórios ocupados, o facto é que a Rússia propôs à Ucrânia a abertura de negociações de paz sobre a condição de que Kiev reconheça a soberania russa sobre os territórios atualmente ocupados. Começo por si, Wellington, esta exigência russa representa, no seu ponto de vista, uma abertura real para a paz ou apenas uma manobra estratégica? Essas exigências, elas antecedem ao conflito. Os desafios de alcançar a paz entre Rússia e Ucrânia, eles continuam muito grandes, mas muito mais em decorrência das barreiras
dessas disputas territoriais e interesses políticos do que por qualquer outro fator que tem sido apresentado. A Crimeia e o Donbás estão no centro do conflito, como sempre estiveram, né, com a Rússia agora reivindicando nesse acordo proposto pelos norte-americanos a Crimeia. Isto vem de 2014, enquanto a Ucrânia considera que essa região é parte do seu território, que tem sido um obstáculo substancial, porque essa guerra começou por causa do descumprimento dos acordos de Minsk e os conflitos que foram realizados nesta região, inclusive com ucranianos atacando outros ucranianos falantes da língua russa ali dentro, e por isso houve toda aquela história que conhecemos do plebiscito, que acabou por votar pela anexação à Ucrânia. Então, o presidente Donald Trump, ele sugeriu reconhecer a Crimeia como russa e deixou de lado a situação do Donbás. Por isso, a Rússia está ainda pouco confortável para aceitar o acordo. Para piorar, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que está com o mandato expirado, é bom lembrar sempre isso, ele recusa a discussão sobre a Crimeia, e isso é um grande obstáculo, né? Se formos olhar os Estados Unidos, então, essa situação gera uma grande desconfiança, tanto com europeus como com os próprios russos. E essa proposta dos Estados Unidos de incluir vantagens mais para os Estados Unidos do que de assumir os compromissos propostos pela Rússia também tem sido obstáculos. E os países europeus, por sua vez, eles, de uma maneira utópica, defendem uma solução militar, especialmente com França e Reino Unido ameaçando a formação de uma força para o envio para a Ucrânia, para o campo de batalha, etc. Tudo utópico, não tem condição, não tem dinheiro, não tem equipamento bélico compatível com a tecnologia já dominada pela Rússia. Eu sempre lembro que o Orishnik, por exemplo, é muito mais avançado do que qualquer tipo de sistema de defesa pertencente à NATO. Então, tudo isso é obstáculo, mas faz barulho. E a imprensa continua divulgando amplamente. Eu falo sempre da imprensa, Luiz, porque a fonte de discórdia para este conflito tem sido a desinformação. E a imprensa tem contribuído muito para isso, substituindo o jornalismo pela propaganda. Então, Volodymyr Zelensky, ele enfrenta esses desafios internos também, não é? Inclusive com muitos focos de protestos dentro da Ucrânia que têm sido sufocados, e isso faz com que esse otimismo de que o acordo deverá acontecer, ele esteja sempre ameaçado por conflitos de interesses aí. Então, vamos torcer, porque esta guerra permanece, lamentavelmente. É um tema hoje de barganha política para que o cessar-fogo possa ser atingido. O Ocidente enfrenta muitas dificuldades em decorrência dessa guerra, não pode estendê-la por mais tempo, e o povo ucraniano é quem tem sido o maior sacrificado com tudo isso. Direciono agora a questão ao Wellington e na maior parte das vezes já aqui refletimos que diálogo sem entendimento passa a ser nulo. A questão que se coloca, Wellington, manter a guerra interessa mais ao Ocidente do que à própria Ucrânia? Olha, a manutenção da guerra, ela tem diferentes interesses também, porque, por exemplo, você pergunta sobre o Ocidente. Para o Ocidente, é uma questão do orgulho que fala mais alto. O Ocidente sabe que enfrenta sérias consequências desta guerra. Mesmo assim, prefere o sacrifício coletivo até que consiga, de alguma maneira, atingir algum objetivo de minar a resistência russa. A Rússia, por sua vez, como não recebe nenhuma resistência no campo de batalha praticamente, avança em territórios ucranianos para usar isso como manobra de negociação.
Os norte-americanos fingem que nunca foram parte da guerra e que agora são os artífices da paz. Então, pretendem substituir a derrota no campo de batalha por vitórias no campo diplomático. É este o cenário, Luiz. Aí podemos tirar 1000 conclusões. Mas, como eu falei anteriormente, né, o povo ucraniano é quem mais sofre com tudo isso. Mas até que ponto é que a própria resistência prolongada pode afetar a coesão da Ucrânia, do ponto de vista interno? Bem, como eu falei também, já estão ocorrendo focos, né, de rejeição de protestos contra Volodymyr Zelensky. Ele eliminou praticamente toda a oposição política, ele substituiu por diversas vezes os chefes da inteligência e também das forças militares, sempre de uma maneira preventiva para evitar ser surpreendido por algum tipo de golpe. Mesmo assim, Luiz, a situação interna na Ucrânia ela não permite que Zelensky prorrogue por muito tempo, porque a existência da Ucrânia ela está diretamente atrelada a doações. E os países doadores que tinham aquele discurso de apoiar a Ucrânia incondicionalmente, até o último ucraniano, etc., ele já não tem condições mais de apoiar. Por isso, a Rússia, ciente disso e porque goza de uma espetacular relação com os países membros do bloco BRICS, ela sabe que vai ter um tempo de resistência, né, maior do que desses países ocidentais. Então, agora vamos aguardar para saber se vai prevalecer o bom senso e o diálogo finalmente irá ter vez e voz. Eu gostava de ter o parecer dos dois quanto a a última pergunta. Os territórios ocupados serão, no vosso entendimento, um novo facto consumado no futuro geopolítico da Europa ou nem por isto? Luiz, por favor, repita a pergunta, porque nós ficamos prejudicados na sua pergunta aqui, sem o som. Certo, eu gostava de ouvir os dois, já em gesto de conclusão para este assunto. No entanto, os territórios ocupados, no vosso ponto de vista, serão um novo facto consumado no futuro geopolítico europeu ou nem por isto? Eu vejo dessa maneira, porque a Rússia não irá abrir mão dos territórios que ela considera indispensáveis para a formação de um cinturão de proteção que sempre foi anunciado pelos russos desde o início dessa guerra. Então, vai haver sim um redesenho do mapa, a Ucrânia estará reduzida no seu território. Apegando aqui na reflexão do Issao Wellington, a ser verdade ou não que seja uma resposta a Trump este encontro conjunto, digo, dos BRICS, no seu entendimento, passa a ser viável, em parte, este encontro, ou cada país vai ter de seguir mesmo o caminho sozinho? Luiz, quando falamos sobre a imposição de tarifas comerciais do governo Trump, nós falamos sobre uma alteração nas relações comerciais internacionais. Por isso, o bloco BRICS está buscando ampliar a sua atuação em parceria, né, entre os países membros. Isso é uma condição natural de proteção, porque toda vez que existe qualquer tipo de ameaça nas relações comerciais internacionais, os efeitos imediatos são a busca de políticas protecionistas, não é? Mas como há aí um país, e quando falamos em BRICS, né, nós falamos sobre um bloco que abrange mais de 40% da população mundial e cerca de 30% do PIB global. Ou seja, é uma grande força. Esses países não vão abrir mão desta força que juntos é possível existir, porque terão que fazer negociações individuais. Isso é praticamente descartado. Não é? Essa questão da criação da moeda, por exemplo, que foi levantada pelo Donald Trump, se o bloco BRICS resolver criar moeda, ninguém vai impedir.
Agora, hoje, eles já fazem negociações, né, com as suas próprias moedas. E isso já é uma redução drástica na circulação do dólar e na crença, porque toda moeda depende de crença, da fé das pessoas nela. A crença no dólar, para isso, cai abruptamente. Então, não é uma mera existência de um fórum para tentar revidar as ameaças de Trump. Não, o bloco BRICS vem se consolidando, começou com esses países que você falou, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas agora já são mais de 10 países, né? E isso faz com que o bloco esteja em expansão. Não estamos falando aqui em expansão militar, não estamos falando sobre nenhum tipo de formação de nova ordem mundial, nada disso. É uma tentativa de proteção dos países do chamado Sul Global, né? Ainda que eu discorde um pouco dessa expressão, mas é nesse sentido que os trabalhos têm sido conduzidos. Não vejo aqui que os BRICS trabalhem em função do que Donald Trump fez apenas, né? E também não vejo como Donald Trump interferir ou ingerir sobre os países membros do bloco BRICS. Então, Wellington, fala-se muito de um bloco coeso, e há quem diga que seja apenas um bloco de aliança de conveniência. Gostava muito que trouxesse uma reflexão equilibrada sobre estes dois assuntos que se têm colocado sobre a mesa, quanto aos BRICS, e ainda bem quando olhou para as tensões comerciais que podem acelerar este processo de desdolarização, como se tem dito. Eu gostávamos muito que trouxesse esta reflexão equilibrada. Os BRICS é um bloco coeso ou apenas um bloco de aliança de conveniência? É um bloco coeso porque essa rede de parceiros ela é capaz de desafiar essa lógica unilateralista dos Estados Unidos da América, e essa cooperação multilateral ela já é vista como essencial pelos países membros, né, para o fortalecimento das suas economias, que são economias emergentes, e que, a partir disso, será possível combater as assimetrias que existem entre as nações. A mera existência deste fórum, como eu falei, ela já é um indício de que existe um trabalho continuado, de que os projetos apresentados a cada encontro, eles estão sendo implementados e aprofundados. Agora, resta saber se essa cooperação, de alguma maneira, será usada como motivo para novas guerras pelos países que ficaram acostumados com o conforto do Estatuto de Potências, sem que trabalhem para isso e sem que trabalhem para uma distribuição mais igual no planeta. Eu acho que o multilateralismo ele já é vitorioso. Wellington, eu vou olhar aqui para o termo que o Wellington muito usa, que tem a ver com a política protecionista, que tem sido também um assunto colocado sobre a mesa. Neste sentido, o livre comércio bilateral pode realmente contrariar esta tendência protecionista? Olha, um não anula o outro, porque o comércio bilateral ele surge como uma luz no fim do túnel, nesse momento de crise. E observe que essa crise ela não é apenas por causa das tarifas de Trump, não é apenas por causa da guerra da Ucrânia, e ela já é anterior a tudo isso com o período pandêmico. Então, nesse momento em que as relações comerciais globais estão desafiadas, não é, por todos esses problemas, esta declaração conjunta entre Japão e Vietnã, ela passa a ser vista com bons olhos. Mas é uma aproximação de resistência regional, tendo em conta a famosa hegemonia da China? Eu vejo mais como uma nova tendência entre os países. Não é? Eu vejo, por exemplo, a Itália, onde está o colega Salvo Agostinho, ela tem feito uma série de avanços na busca de parcerias bilaterais, cooperações bilaterais, não é?
com diferentes atores. E isso é uma tendência para que a dependência de blocos ou de acordos que estão em declínio, essa dependência não comprometa a saúde econômica dos países. Então eu vejo que os vietnamitas eles estão atentos a esses movimentos e estão abertos a novas parcerias. E o Japão, que enfrenta uma série de dificuldades, a despeito de ser uma das maiores economias do mundo, né? Os japoneses também já perceberam que precisam de uma nova estratégia e estão buscando isso através de diferentes acordos, e não apenas com os vietnamitas, né? O Japão também tem buscado diferentes acordos diretos, bilaterais, com a Ásia pequenos também. Blocos. Pois não? A Ásia, que é semelhante, são acordos semelhantes à Ásia. Exatamente, exatamente. Agora, você não perguntou a mim, mas eu posso falar, o continente africano ganha, sim, bastante importância nesse contexto, por ser um continente de uma população jovem, não é? E também por ser um continente em que existe um mercado ainda para diversos produtos e serviços que ainda não são explorados. E isso pode, sim, transformar o continente africano num destino interessante para esses investidores, e a busca de parceria, de cooperação bilateral deverá ser também uma tendência com o continente africano. 1 minuto a cada, estamos já a finalizar. Sabemos que esta nova era, certamente haverá novos setores a serem priorizados. No entanto, tem 1 minuto para tecer considerações finais. Eu gostaria de começar falando que o sucesso da parceria dependerá de ambos os países, né? Eles precisam superar desafios estruturais. No caso do Vietnã, questões como burocracia excessiva, infraestrutura deficiente e lacunas regulatórias que ainda são obstáculos que podem desestimular investimentos estrangeiros. O Japão, por sua vez, precisa garantir que seus investimentos sejam acompanhados por políticas claras de transferência de tecnologia e capacitação local, para evitar a impressão de que há exploração econômica, e ambos devem se preocupar com as relações com Estados Unidos e China. Wellington Calazans, a partir da Suécia, agradecemos e esperamos contar umas vezes. Boa noite, Luiz, boa noite, Sal, e a você assistindo ao Hora 10. Até amanhã.